Escuto sim, Neila. Camila, que está ali no túnel do tempo do Senado, né, do ladinho do plenário do Senado Federal. Camila, o que que aconteceu? Que reviravolta foi essa? Conta para nós por que que isso aconteceu, qual foi a movimentação aí para essa mudança de presidente e relator da CPMI e do INSS. Boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Andresa, quem nos assiste também. Pois é, foi uma reviravolta, ninguém estava esperando isso. Normalmente, só explicando para quem nos assiste como funcionam as CPIs. Normalmente, o presidente, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, indicam a pessoa que vai ocupar a presidência e também o relator, e normalmente isso é dado como certo. Existe uma eleição, que é algo mais formal, mas nesse caso não foi, porque o presidente, que é de fato a pessoa que seria eleita hoje, seria o Omar Aziz, seria indicação do Davi Alcolumbre, mas ontem à noite, enquanto todo mundo estava olhando para outras pautas, outros assuntos, ontem teve o jantar do Rueda, que é o presidente da federação, PP União, que foi celebrada ontem. Ontem tinham vários governadores aqui em Brasília, então todo mundo olhando para isso e a oposição foi lá e se articulou. O principal articulador, que estava sendo indicado aqui como principal articulador dessa derrota para o Hugo Mota e para o Davi Alcolumbre, é o Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados. Ele falou, inclusive, com a imprensa um pouco mais cedo, explicou que ele começou ontem essa articulação, ontem à noite, por volta das 9 da noite, e terminou para lá das 3 da manhã, então foi uma noite longa, bastante articulação, e eles conseguiram, no fim das contas, ganhar por uma margem apertada, viu? Foram 3 votos de diferença. A base do governo, Omar Aziz, outros parlamentares reclamaram de que a votação foi encerrada antes da hora, mas fato é que a oposição de fato conseguiu essa vitória. A gente tem, inclusive, um trechinho dessa fala do Sóstenes Cavalcante explicando como que foi essa articulação. Se a produção já estiver em ponto, a gente podia rodar para entender um pouco mais como que isso aconteceu. Oi, Camila, a gente vai rodar daqui a pouquinho esse trecho que você está trazendo. Camila, a gente pode dizer que foi uma derrota também para o Alcolumbre e para o Hugo Mota? Sim, Andresa, aqui está sendo visto de fato como uma derrota para os dois, porque os indicados deles, o indicado do Davi Alcolumbre tinha sido o Omar Aziz e do Hugo Mota, o Ricardo Aires, para a relatoria. E essa articulação foi feita sem a concordância deles, foi uma articulação mesmo da oposição, do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, e outros parlamentares da oposição, mas sem o aval, sem passar pelo crivo do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre. Para o governo, a gente sabe que também, de fato, é uma derrota. Eles estavam esperando ter um nome mais alinhado a eles na presidência, pelo menos na presidência da CPMI. Mas o Randolph Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso Nacional, falou há pouco tempo também aqui com a gente, explicou, falou que não estava sendo visto como uma derrota para o governo, que eles iam contornar, que eles de fato esperavam a presidência ser do Omar Aziz, mas que não era uma derrota para o governo. A gente sabe que, de fato, o governo foi pego de surpresa e que isso não vai ser nada positivo. A oposição já está se articulando para fazer, para convocar testemunhas e investigar pessoas que certamente não seriam investigadas caso fosse o governo que estivesse à frente da condução dessa comissão. Camila, se o Randolph, o Omar Aziz ou o presidente e o relator passarem por aí, você cata eles, coloca aqui ao vivo com a gente, que a gente quer ouvir essa turma também conversando aqui com a nossa audiência. Acho que temos o vídeo, né, Neila? Temos. Vamos ver o que que disse o Sóstenes Cavalcante, então. Os membros deputados lá na liderança do PL para a gente analisar como seria o trabalho deles. Inicialmente eu estava muito desanimado porque eu sabia que a CPMI, com um presidente e um relator que não tinham nem assinado para ela existir, ela seria cooptada pelo governo. E aí já no final da reunião eu tive a paciência de sentar com os nomes e analisar a possibilidade que a gente teria de, lançando uma candidatura avulsa, ganhar. E a partir dali nasceu essa ideia. Me reuni ontem, jantei com o senador Carlos Viana
combinamos a estratégia junto com o senador líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, conversamos com alguns presidentes de partido e fizemos a articulação e conseguimos a vitória. Eu acho que a vitória não é só da oposição, é do Brasil, porque a CPMI era um instrumento da oposição. E o que nós queremos é que quem roubou aposentados no Brasil vá para a cadeia para pagar pelos seus crimes. Foi tudo ontem, a partir de 9h45 da noite. Mas o presidente decidiu fazer isso? Ontem, 9h45 da noite. O senhor teve a ideia? Tudo aí, saímos, fomos conversar com o senador, conversei com o senador Carlos Viana, conversei com o senador também Girão, que estava com a candidatura dele posta, conversei com vários senadores, com vários deputados, com presidentes de partidos e articulamos tudo até 3 horas da madrugada e hoje veio a vitória. A indicação do relator foi nossa também. Tá bom? Obrigada. Camila, a gente vai aproveitar e chamar o Randolph. Você falou sobre o discurso dele aí, aquele discurso de sempre, de que o governo não perdeu, mas vamos ver o que ele disse. Temos o Randolph, produção. Um palco, nem de likes, nem vai ser um palco para oposição. Tenho certeza disso. Essa reunião do Senado já foi de nota? Na proposição, na proporcionalidade, chamaria de votos. A gente é o maior interessado que a CPMI cumpra o seu papel de investigação. E nós vamos trabalhar para isso. Você pretende falar com o presidente Hugo Mota, com o presidente Davi Alcolumbre? Nós vamos fazer as conversas que forem necessárias, nós temos maioria na comissão e essa comissão não vai servir à oposição, aos palanques da oposição, aos likes da oposição. Tenho certeza e garantia disso. De que é a responsabilidade do fato de o presidente das duas casas ter escolhido o candidato para presidente, relator, e o governo está apoiando? Isso é uma tragédia para o governo? Não, não é não. Não é não. A gente é o maior interessado que essa CPMI seja conduzida, toque a investigação, apure quem tiver que apurar e responsabilize quem tiver que apurar. 80% das fraudes de INSS aconteceram em 2019 e 2022. Mas houve traição na base do governo, porque esse governo tinha maioria. Eu acho que não, tem uma circunstância, que é uma circunstância regimental. Os 3 primeiros suplentes são do PL. Foram esses 3 primeiros suplentes da Câmara que ascenderam, que fizeram a diferença no voto. Houve falta de coordenação política do governo nesse caso, para consenso? Não, o governo conversou, até ainda ontem eu conversei com os líderes da Câmara dos Deputados, no diálogo que nós tínhamos tido com os líderes da Câmara dos Deputados, nós tivemos as indicações, nós não podíamos contar, por exemplo, que um dos indicados, o deputado Rafael, do MDB, ele estava fora do Brasil, né? Ele não estava aqui. E o primeiro suplente que ascendeu é o suplente da Câmara. É uma das circunstâncias do regimento. É uma das circunstâncias do regimento. Tá aí as imagens da Marília Ribeiro, nossa repórter que estava lá no Congresso pela manhã. Camila, eu vou te liberar, vou deixar você voltar lá para a porta da comissão, porque deve estar ainda tendo discussão, os parlamentares devem estar passando ali na porta. Qualquer um traz para a gente, para falar conosco, para a gente entender de fato esse cenário, essa decisão de última hora de trocar a relatoria e presidência da CPMI. Qualquer novidade, você volta com a gente. Pode deixar. Assim que eu conseguir falar com um deles, eu chamo vocês.